Iniciamos então o nosso segundo capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico, de Paula Swatow. Existe uma ciência para se ficar rico. Existe uma ciência para se ficar rico e é uma ciência exata como é a algebra. Existem determinadas leis que regulam a acumulação de riqueza e quando essas leis são interiorizadas e respeitadas, as pessoas enriquecem com uma certeza matemática. Ser detentor de dinheiro e propriedades é o resultado de se fazer as coisas de certa forma, e os que fazem as coisas dessa forma, de propósito ou por acaso, tornam-se ricos, enquanto os que não fazem as coisas dessa forma, mesmo que trabalhem duramente ou sejam muito capazes, continuam pobres. É uma lei natural. A mesma causa produz o mesmo efeito, e por isso todos os homens e mulheres que aprenderem a fazer as coisas dessa forma específica ficarão infalivelmente ricos. A verdade do que se disse é demonstrada pelos fatos seguintes. Ficar rico não é uma questão de meio social, porque se fosse, todas as pessoas de um mesmo bairro ficariam ricas. As pessoas que vivessem na mesma cidade seriam todas ricas, enquanto as de outras cidades seriam todas pobres. Ou todos os habitantes de um estado nadariam em dinheiro, enquanto os do estado vizinho viveriam na pobreza. Mas por toda a parte vemos ricos e pobres a viverem lado a lado, no mesmo ambiente e muitas vezes com o mesmo trabalho. Quando duas pessoas são da mesma localidade e têm a mesma atividade e uma delas fica rica e a outra continua pobre, isso mostra que ficar rico não é, na essência, uma questão de meio social. Alguns meios podem ser mais favoráveis do que outros, mas quando duas pessoas da mesma área de negócio estão na mesma localidade e uma fica rica e a outra não, isso indica que a riqueza é o resultado de se fazer as coisas de uma certa forma. E além disso, a capacidade de se fazer coisas de uma certa forma não se deve apenas ao talento, porque há pessoas talentosas que continuam pobres, enquanto outras com pouco talento ficam ricas. Ao estudarmos as pessoas que enriqueceram, descobrimos que em praticamente todos os aspectos não têm talentos ou capacidades superiores às demais. Torna-se então óbvio que não enriquecem por terem talentos e capacidades que as outras não têm, mas sim porque fazem as coisas de uma certa forma. Enriquecer não é o resultado de poupanças ou parcimónia. Muitas pessoas que levam uma vida de parcimónia são pobres, enquanto as gastadoras enriquecem. E então não se enriquece porque se fazem coisas que outras pessoas não conseguem fazer. Porque muitas vezes duas pessoas na mesma empresa fazem exatamente a mesma coisa e uma delas enriquece e a outra continua pobre ou vai à falência. Por tudo isso, temos de concluir que enriquecer resulta de se fazer as coisas de uma certa forma. Se enriquecer é o resultado de se fazer as coisas de certa forma, e se causas semelhantes provocam efeitos semelhantes, então qualquer homem ou mulher que consiga fazer as coisas dessa forma pode ficar rico. E então tudo se resume à ciência exata. A questão que se coloca é que essa forma de fazer as coisas é tão difícil que apenas algumas pessoas conseguem segui-la. Como vimos, isso não pode ser verdade no que diz respeito às capacidades inatas. Há pessoas talentosas que enriquecem, como há idiotas que ficam ricos. Pessoas intelectualmente brilhantes enriquecem, tal como pessoas muito estúpidas, pessoas fisicamente fortes enriquecem e pessoas fracas e doentes também. Obviamente tem de haver alguma habilidade para pensar e compreender, mas no que se refere às capacidades inatas, qualquer homem ou mulher que tenha discernimento para ler e perceber estas palavras pode com certeza enriquecer.
Já vimos igualmente que não é uma questão de meio. É certo que a localização tem algum peso, mas não é a totalidade. Não se pode penetrar o coração do Saara e ter a expectativa de montar um negócio de sucesso. Enriquecer implica ter de lidar com pessoas e estar onde estão as pessoas com quem queremos lidar, e se essas pessoas alinharem com o nosso negócio, tanto melhor. Mas isso é o máximo que o meio pode influenciar. Se qualquer pessoa que vive na sua cidade consegue enriquecer, então você também consegue. Mais uma vez, não se trata da questão de escolher este ou aquele ramo de negócio ou esta ou aquela profissão. As pessoas enriquecem em todos os negócios e seja qual for a sua profissão, enquanto o vizinho do lado com a mesma vocação continua pobre. A verdade é que terá mais hipóteses de sucesso se trabalhar numa empresa de que gosta e fazer o que gosta, claro. E se tiver algum talento bem desenvolvido, dará o seu melhor numa empresa em que possa aplicar esse talento. Da mesma forma, terá mais sucesso com uma empresa que se adapta ao local em que está instalada. Se vender gelados num sítio com um clima quente, terá mais sucesso, claro, do que se vender gelados no Ártico. E uma frota pesqueira de salmão funcionará melhor no Noroeste do que na Flórida, onde não há salmão. Mas tirando esse tipo de limitações, enriquecer não depende do ramo da empresa, depende sim da maneira como está a fazer as coisas. Se por acaso tem um negócio e toda a gente da sua cidade está a enriquecer com o mesmo negócio e você não está, é simplesmente porque não está a fazer as coisas da mesma forma que os outros estão a fazer. Ninguém deixa de ser rico por falta de capital. Obviamente, à medida que vai tendo capital, crescer torna-se mais fácil e rápido, mas quem tem capital já é rico e não precisa de pensar em como pode enriquecer. Por mais pobre que seja, se começar a fazer as coisas de certa forma, vai começar a enriquecer e a ter o capital. Obter esse capital faz parte do processo de enriquecer e faz parte da consequência inevitável de fazer as coisas de certa maneira. Pode ser a pessoa mais pobre do continente e estar enterrado em dívidas, pode não ter amigos, influência ou recursos, mas se começar a fazer as coisas desta maneira, infalivelmente começará a enriquecer, porque causas semelhantes têm de produzir efeitos semelhantes. Se não tiver capital, pode obter capital. Se está no negócio errado, pode começar um negócio certo. Se está no lugar errado, pode mudar para o local certo. Para isso, pode começar por, no seu negócio ou no sítio onde está, fazer as coisas da forma que conduz sempre ao sucesso, tendo de começar a viver em harmonia com as leis que governam o universo. E então a leitura termina do capítulo, e assim, para resumir este capítulo, significa que por mais que neste momento o seu mundo agora esteja completamente virado do avesso e não esteja com as condições que se requer, não é, para avançar ou começar qualquer negócio ou realizar o seu desejo, não é? E ele insiste muito em que isso não é obstáculo, porque se começar a fazer as coisas de certa maneira, que ele depois explicará mais adiante qual é a ciência exata ou o método, isso não será qualquer obstáculo. Portanto, independentemente do que estiver a viver neste momento, se começar agora mesmo a fazer o que puder fazer, vai ter sucesso, se fizer as coisas dessa forma. Inevitavelmente vai começar a atuar e erguer-se e a ter sucesso.
no que deseja realizar. Obrigada.